Eu estava em terapia com uma cliente, poxa, muito inteligente, inteligentíssima, mas também muito facilmente se perde nas próprias ideias, justo porque bastante criativa, bastante inteligente. E o que ela comentou comigo foi: Herbert, às vezes é difícil para mim pensar em uma terceira alternativa para alguma coisa diante da qual eu preciso escolher. É muito fácil para mim ficar no extremismo, no 880. Então, se eu penso, por exemplo, sobre alguma coisa que eu deveria fazer, que eu deveria tomar mais água, eu fico pensando que, caramba, quanto eu deveria tomar de água? Aí ela vai fazer um cálculo de quanta água ela precisaria ingerir em relação ao índice de massa corporal dela, ao IMC. Ela faz esse cálculo e, bom, eu tenho que tomar isso aqui. E muito facilmente, a humanidade, se ela se percebe distante desse ideal, ela desiste. Então é uma coisa meio de ou eu faço o ideal ou eu não bebo água. É uma característica do pensamento oito-oitentista, que eu gosto de chamar, né? Oito-oitentista. A gente pensa de forma extremada. E aí é muito importante reconhecer as fontes disso. No caso dela, é possivelmente relacionado a uma rigidez cognitiva e se refere a essa tendência a extremar o pensamento, a pensar em termos de 880, ou tudo ou nada, ou eu bato a meta, ou é o ideal, ou nada. E uma forma de lidar com isso é desenvolver um pensamento mais flexível, desenvolver a flexibilidade psicológica, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz na terapia. Então, discutindo isso com ela e pensando com ela por que era tão difícil e que efeito que isso tinha na vida dela, como isso prejudicava ela em relação a coisas como beber água ou tomar decisões, das coisas mais simples, das mais complexas no dia a dia dela, porque é uma forma de ver o mundo e se relacionar com o mundo, né? E aí a gente refletiu um pouco a respeito da dificuldade, refletiu a respeito da importância de superar, refletimos a respeito das consequências, né? Por isso a importância de superar. E a gente chegou num exercício que tá lá no Antiplanner de Estudos da comunidade Hoje Não Procrastino, que é a comunidade de estudos que eu montei e mantenho. E o Antiplanner, se você não sabe, ele é um material base, ele é basicamente um PDF interativo, onde você pode preencher o próprio PDF, mas esse PDF vem com aulas ensinando a fazer os exercícios no PDF. E não são exercícios para você fazer de A a Z, de sentar e fazer um monte, porque o Antiplanner não é um livro para você ir de capa a capa. Ele não foi feito para ser zerado, para você zerar, eu acabei tudo. Ele foi feito para te tirar do zero. Para aquele momento que você está paralisada, para aquele momento que você está perdida, para aquele momento que você está desmotivada, para aquele momento que você está travada. Travada de quê, Herbert? De estudar, ou para estudar. E você não consegue fazer. Você talvez tenha notado que ia fazer, definiu na agenda, chegou a hora e não faz. Ou se pega fazendo 1000 outras coisas em vez daquilo. E você clica, caramba, eu deveria estar estudando. É para esse momento em que você percebe que, caramba, eu deveria estar estudando, mas não tô, que o Antiplanner existe. E lá no Antiplanner tem um exercício que é o céu, o inferno e a terra. Esse é o nome do exercício. Qual é a finalidade dele? Simples. Ajudar você a enxergar uma terceira opção que você naturalmente não enxerga quando você tem o pensamento oito-oitentista, esse pensamento extremado que eu mencionei, nos estudos, mas também na vida. E claro, é um exercício, não é à toa que ele recebe esse nome, é uma coisa que precisa ser exercitada, precisa ser repetida. É um exercitar igual exercício na academia de musculação, é igual exercício de matemática, exercício de redação. Você tem que fazer e ir fazendo. Então, enfim, como é que ele funciona esse exercício? Para cada situação que você precisa tomar uma decisão, existem pelo menos o céu e o inferno. O céu sendo o melhor cenário e o inferno, aí sim, sendo o pior cenário. Então vamos supor que você definiu que ia estudar às 9 horas, ia levantar às 8 ou às 7, ia fazer suas coisas, ia estudar às 9, ia estudar o resto da manhã para dar conta de uma parte do edital de estudo do concurso. Só que já começou errado, porque você levantou às 9h13. Era para levantar às 7, mas você tinha que dormir mais tarde, na verdade. Poxa, sonolenta. E não levantou nem às 9, mas às 9h13. Quer dizer, 3 minutos atrasada em relação à hora que você deveria começar a estudar. E aí você levanta da cama, poxa, caramba, corre com as coisas, consegue terminar tudo em 1 hora. Só que aí já são 11h13 ou 11h15, vai, quando você sentou. Caramba, 11h15, eu queria estudar a manhã toda. Agora eu tenho só 45 minutos, tenho menos de 1 hora. Nesse cenário, se você tem um pensamento oito-oitentista, você pode desistir de estudar e tentar de novo amanhã. Caramba, amanhã eu faço do jeito certo. Hoje eu vou dormir mais cedo e amanhã eu faço do jeito certo. Então eu te pergunto, com esse exercício, o céu, o inferno e a terra, o que seria o céu nesse cenário? Eu queria ter levantado às 9 e estudado 3 horas. Isso seria o céu pra mim. E o que seria o inferno nesse caso? Caramba, o inferno seria estudar nada. Então olha só, o pensamento 880 é: ou eu acordo pra estudar às 3 horas, desde as 9, ou não vale a pena estudar, não vai ser o tempo que eu defini. E aí você, pensando em termos de céu e inferno, já entende que, tá, aquilo é o ideal, 3 horas de manhã, desde as 9, mas não é como se não estudar nada fosse a única alternativa que restasse, já que você não levantou às 9. É só o inferno, é só a pior alternativa. Mas aí é que tá o grande lance e o pulo do gato do exercício. Qual é a terra? Porque a gente tem o céu, tem o inferno, mas e a terra? Que é ali o meio do caminho. O que não é tão bom quanto
estudando o céu e não é tão ruim quanto o pior cenário, o inferno. Aí você pode pensar, pô, Herbert, aí realmente estudar os 45 minutos parece o meio campo. Então talvez estudar os 45 minutos seja um meio de campo mesmo, seja a Terra. E o que mais pode ser a Terra, a humanidade? Pensa comigo. Ah, não sei. A Terra pode ser me organizar para estudar pela tarde. Adianta alguma coisa que eu faria pela tarde agora pela manhã e talvez eu consiga fazer esses 45 pela tarde, mas engatar um pouquinho mais, porque eu vou fazer isso perto do momento que eu já estava livre mesmo. Então talvez não seja, olha só, por isso é o caminho do meio. Talvez não seja as 3 horas, mas vai ser um pouquinho mais do que 45 minutos, já que eu queria estudar 3 horas. Então talvez eu consiga 1h30, metade ali. Então olha, outro caminho do meio, outra Terra. O que mais poderia ser Terra aqui? Poxa, talvez eu consiga começar estudando aqui os 45 minutos, mas eu posso estudar o resto em videoaula ouvindo. Eu ponho o fone no meu ouvido, vou lavar prato, vou fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer e, enfim, depois eu volto revisando essa aula, porque afinal de contas revisar faz parte mesmo de estudar, né? Então, olha, eu consigo fazer um meio de campo aqui também. Você percebe, humanidade? Já surgiram 3 alternativas que a pessoa que só pensa em termos de 880 não enxergaria naturalmente. É um exercício, de fato, que você precisa fazer para desenvolver um pensamento mais flexível. E olha, vou te dizer, na terapia e nos estudos, essa habilidade faz toda a diferença, porque ela desatravanca a nossa vida. E é uma habilidade essencial para tomada de decisão. Só um detalhe, o céu e o inferno, eles precisam ser definidos com base em ações suas. Então, o que eu poderia fazer, que iria ser o céu, estudar 3 horas, o que eu poderia fazer, ou não fazer, que iria ser o inferno, que no caso seria abandonar tudo aqui e não estudar nada. Então, o que é o meio do caminho? O que é a terra? Nesse caso, o que eu posso fazer que não vai ser tão bom quanto o céu, infelizmente, mas, enfim, o céu realmente é o ideal. O céu é esse céu em cima das nossas cabeças que a gente só pode olhar e achar bonito, a humanidade. Não alcança. É isso que é o céu. Ele foi feito para ser inalcançável. A menos que você seja o Elon Musk, né? E mesmo assim, sempre vai haver um novo céu sobre a sua cabeça. Ele vai sempre ser inalcançável. E o inferno é aquele lugar para onde a gente não quer ir, né? Claro, esse é um nome de exercício bem cristão, humanidade. Não sei qual é a sua fé. Mas eu escolhi um nome cristão justo porque é fácil de entender. Mesmo que você não seja cristão, a gente cresceu numa cultura cristã e você vai entender o que é o céu, o que é o inferno e o que é a terra. E a terra, ela é onde você pode pôr o pé, é onde dá para caminhar, é o que tem para janta, é o que é possível. E fazendo assim, você está necessariamente desenvolvendo a humildade. Vou te dizer, humanidade, essa forma de pensar me salvou várias vezes de me sentir atravancado, de ficar num dilema em relação a decisões que eu precisava tomar. Eu espero que isso te ajude também a tomar decisões em relação ao que estudar, como estudar, quando estudar, para que você possa manter a constância, porque afinal de contas, esse exercício é sobre ser mais humilde com as suas expectativas sobre você mesmo. E a humildade é o carro-chefe, não só do Antiplanner da comunidade, mas de todo o meu trabalho na internet. Por isso que é o carro-chefe do Antiplanner da comunidade. Então, bom, exercício prático, espero que seja útil para você. Estou entregando o ouro aqui, tá? Essas coisas aqui são, meu Deus do céu, são resultado de bastante trabalho com as pessoas na terapia, na mentoria, de experiência pessoal, de leitura, claro, leitura na área da psicologia, seja de artigos, seja de artigos científicos no caso, seja de outros materiais, entendendo como é que a gente sofre e como lidar com esse sofrimento quando se trata de estudar. Experimenta e me diz como é que foi, beleza, humanidade? Um abraço.